Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje quero falar um pouquinho sobre a prática dos gráficos radiônicos na radiestesia. Hoje está havendo uma febre, todo mundo quer aprender radiestesia, todo mundo quer fazer, praticar radiestesia. E eu já conheço radiestesia desde 1995. E sempre comecei a estudar, trabalhei com radiestesia, trabalho ainda. E também já dei muitos cursos de radiestesia. Só que o principal, o objetivo maior, eu acho que é a primeira coisa que um radiestesista ou uma pessoa que está iniciando tem que saber é como se proteger quando você vai fazer a prática da radiestesia, principalmente com os gráficos radiônicos. Porque quando você trabalha com a mesa cósmica, por exemplo, ela já tem um portal ali que já te protege. Mas os gráficos não. Quando você vai pendular uma pessoa, geralmente no início vem parente, vem amigo, ai, meu filho tá doente, outro tá desempregado, você pode fazer um gráfico e você animadamente faz. E o resultado é excelente, né? Mas se você não estiver protegida por alguns gráficos, o que vai acontecer? Você pode sofrer uma contaminação. E aí você começa a ficar indisposta, ter alguns sintomas negativos, tristeza, dependendo do que você trabalhou, né? Os gráficos que você deve utilizar para a sua proteção pessoal, porque não adianta você fazer trabalho para todo mundo ficar maravilhoso e você ficar totalmente contaminada, não é verdade? Eu tenho esse princípio. Se alguma coisa que eu faço me contamina, então eu não vou fazer, porque eu primeiro preciso respeitar a minha integridade. Os gráficos são esses que eu vou colocar aqui no vídeo, é o 9 círculos e o desempregnador. O que você vai fazer? A primeira coisa que você vai fazer é colocar no desempregnador a sua foto para que você possa desempregnar, pendular para verificar quanto tempo. Quando ela estiver totalmente desempregnada, você vai colocar no 9 círculos e deixar permanente. Por quê? Isso mesmo, deixar permanente. Por quê? Porque você vira e mexe, você vai mexer com algum gráfico, você vai fazer um trabalho para uma pessoa e você pode esquecer. Então, a partir do momento que você esquece, você acaba se contaminando com um trabalho que você está fazendo, às vezes é uma energia pesada, né? E antes de você fazer esse trabalho, você precisa perguntar se você pode trabalhar essa energia dessa pessoa, se você tem autorização, se você tem emocionalmente, espiritualmente, energeticamente condições de fazer esse trabalho sem se contaminar. Também isso é importante, né? Então você deixa os seus gráficos lá permanente, o gráfico do 9 círculos. Depois que você limpou o seu gráfico, você deixa o seu gráfico, a sua foto no gráfico. Outra coisa também que você deve fazer como radiestesista é cobrar o trabalho que você faz. Ah, mas é meu irmão, é a minha tia que tá com problema financeiro, fica difícil. Nem que for R$ 1. Por quê? Porque você precisa cortar o karma. Então, esse karma é da pessoa. Ela pagou, então ela que se vire com os obsessores dela. Porque a partir do momento em que você faz um trabalho, a pessoa não paga. Quem é o fiador dela é você. Aí o obsessor dela vai lá e fala, nossa, como você está bem. Fala, a fulana que cuidou de mim, eu estou ótima. Aí fala, e quem foi a fulana? Aí a fiadora foi você. Então você cobre nem que for R$ 1. Então esses são os princípios básicos para que você comece a fazer um trabalho de radiestesia sem se contaminar. Porque o que acontece é que as pessoas acabam se contaminando, se impregnando, e se mesmo assim você sente que existe uma impregnação quando você fez um trabalho, tome banho de ervas, faça meditação e pegue novamente o gráfico, desempregne essa sua energia. Agora, o importante
é você também cobrar, tá? Não digo assim, tem pessoas que você vai cobrar um preço de uma consulta, mas às vezes um irmão, um parente, você vai ficar inibida de cobrar, né? Puxa, aquela pessoa tá precisando tanto, mas nem que for R$ 1, você precisa, porque você precisa cortar o karma. Você não pode ficar com karma de ninguém, e o dinheiro é uma maneira de você cortar o karma. Se você gostou, dá um like aí, me acompanhe pelo meu canal. E se houver alguma dúvida de radiestesia que eu possa ajudar ou que vocês queiram que eu publique algum vídeo, vocês podem me mandar uma mensagem que eu publicarei para vocês. Muito obrigada e namastê.